Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana. Neste vídeo, que eu espero que você curta, compartilhe e também se inscreva no canal da Multi TV no YouTube, nós vamos conversar com o deputado estadual Goura, ele que é do PDT, é um dos poucos deputados que fazem parte da bancada de oposição na Assembleia Legislativa e ele está cumprindo a agenda em Londrina nesta semana. O deputado chegou à cidade nesta quinta-feira. Muito obrigado pela sua participação, Goura. Olá, Diego, tudo bem? Um prazer estar aqui com vocês, poder estar nessa cidade que eu gosto tanto. Vou ficar 2 dias de agenda aqui e poder conversar aqui com os ouvintes e as pessoas que acompanham a Folha. É um prazer. O prazer é nosso. O Goura, que é mestre em filosofia, também professor de yoga, está cumprindo o seu primeiro mandato na Assembleia. Foi vereador em Curitiba em 2018, eleito deputado, né, Goura? E foi candidato também a prefeito de Curitiba na eleição de 2020. Deputado, eu queria que primeiro você se apresentasse rapidamente para os nossos espectadores, o que te levou a entrar na política e depois a gente falaria, então, vai falar sobre a sua agenda aqui em Londrina. Tá certo, vou tentar ser breve e sucinto, Diego. Bom, eu sou Goura, né, meu nome como professor de yoga, eu nasci em Curitiba em 79, estou com 41 anos, sou formado em filosofia pela Universidade Federal do Paraná, e desde os meus 16 anos que eu me interessei pelo universo do yoga, da filosofia, da meditação, o que me levou inclusive a ir à Índia algumas vezes, né? Eu sou filho do poeta Jacques Brange e minha mãe é Margarida, ambos servidores públicos aposentados. Minha mãe é médica, foi médica do Estado. E eu tive essa busca espiritual, né, e na Índia ganhei um novo nome. Não que eu troquei o nome, meu nome é Jorge, mas ganhei o nome Goura, que na Índia é um dos nomes de Deus. Posteriormente, Diego, em Curitiba, a gente começou o movimento das bicicletadas, um movimento que desde 2005 começou a reivindicar políticas públicas para o uso da bicicleta, para a mobilidade, para o esporte, para o lazer, mas trazendo uma crítica sobre o urbanismo da cidade, sobre a violência do trânsito, sobre a falta de espaço adequado para as pessoas caminharem, pedalarem, e isso foi trazendo para mim uma consciência sobre a cidade, sobre aquilo que o David Harvey, que é uma grande referência das políticas urbanas, fala, o direito à cidade, e a maneira como, mesmo cidades planejadas, como Londrina, como Curitiba, tiveram no decorrer do seu desenvolvimento distorções nesse urbanismo, e a gente tem cidades, né, vamos ser francos, desiguais, com violência, com bolsões de exclusão, bolsões de riqueza, problemas de moradia, problemas ambientais gravíssimos dos rios, da água e assim por diante. E isso, né, esse ativismo urbano acabou naturalmente me levando à política. Eu nunca imaginei que eu fosse me candidatar, nunca imaginei estar, né, nesse espaço, mas as coisas foram acontecendo de forma muito natural. Em 2014 foi a primeira vez que eu me candidatei a um cargo, fui deputado federal, e foi uma campanha coletiva, linda, assim, com poucos recursos financeiros. E a gente fez 13 mil votos, o que foi bastante na época, saindo do zero. Primeira tentativa, né? Uhum. E depois fui convidado pelo ex-prefeito Gustavo Frutti para trabalhar na Secretaria de Trânsito. Daí foi aquele momento que eu fiquei pensando, será que eu deixo de ser pedra para virar vidraça? E eu topei o desafio, fiquei 1 ano e meio na CETRAN de Curitiba, a gente pôde implantar ciclovias, ciclofaixas, criar políticas públicas para a bicicleta, e daí ali caiu a ficha para mim de que é possível sim a gente fazer coisas, né? Que muito da falta de, digamos, de uma política pública mais ousada se deve à falta de uma vontade política mais definida. Então foi um empurrão de entusiasmo na época. Em 2016 me elegi vereador de Curitiba, fui o líder da oposição ao prefeito Greca na Câmara de Vereadores e em 2018 me elegi deputado. Atualmente eu sigo como líder do PDT na Assembleia do Paraná e presidente da Comissão de Ecologia, Meio Ambiente e Proteção aos Animais. E como você falou, tive o privilégio no ano passado de ser candidato a prefeito. Também foi uma experiência muito incrível. Nós ficamos em segundo lugar, com 13% dos votos.
E acho que uma demonstração clara de que existem vontades na sociedade de transformação, de uma política mais comprometida com o meio ambiente, com os direitos humanos, com a construção de cidades mais justas e menos desiguais. Ô Gouro, e você vê essa possibilidade de implantar essas pautas, essas bandeiras que você carrega, mesmo antes de entrar na política, na Assembleia, que é um reduto assim, eminentemente conservador? Nós temos uma Assembleia cuja grande maioria é da base de apoio do governo Ratinho Júnior, nada contra, né? Isso é historicamente a Assembleia. É um reconhecimento. Independente dos governadores, a Assembleia sempre tem maioria com o governo. É possível implantar essas políticas que você defende nessa casa? Eu creio que sim, Diego. Eu estou observando assim, a gente está caminhando para o final do 3º ano do mandato e tivemos, né, um ano de pandemia, que ainda estamos, né, saindo desse momento, o que foi muito difícil para o trabalho legislativo como um todo e para a relação, eu diria, da sociedade com o parlamento. Porque ficou tudo online, ficou tudo mais restritivo. Quando não era online, presencialmente, a Assembleia estava mais exposta à sociedade. E isso é um ponto importante, né? Porque eu sinto que vereadores, às vezes os deputados, eles ficam longe do povo. Evitam o contato, né? Evitam esse contato. E a gente tem que se aproximar. Eu creio que a política, nós estamos como representantes da população. Então a gente tem que ter essa proximidade. Assim, existe obviamente um tom conservador, um tom mais, assim, que dificulte mudanças na sociedade paranaense. Eu acho que existe essa tentativa, às vezes um medo de avançar em pautas desconhecidas, mas a gente conseguiu, e aqui eu vejo com muita satisfação, Diego, por exemplo, na pauta da bicicleta, certo, que é uma pauta que me carregou, me trouxe à política. Nós conseguimos já na Assembleia criar informalmente uma bancada da bike. A gente tem falado sobre isso e eu acho que eu fui um dos proponentes de ideias, de projetos de lei. Aprovamos já diversas leis nesses 3 anos ligadas ao cicloturismo, inclusive a lei aqui, junto com o deputado Tercílio, Thiago Amaral, que trata da criação do circuito Pé Vermelho de cicloturismo de Londrina e região. Foi uma iniciativa que chegou para a gente pela sociedade civil, pelo grupo da mobilidade ativa aqui de Londrina. A gente tem avançado em outras pautas também ligadas ao meio ambiente, uma pauta que me é muito cara, né? E ontem mesmo na Assembleia, anteontem, tivemos uma audiência pública de um projeto de lei do nosso mandato que trata do acesso a medicamentos de cannabis, medicinal. São milhares de paranaenses que estão se beneficiando com esses medicamentos, mas que esbarram aonde? No preconceito, no tabu, na falta de uma política mais ampla e transparente. Na falta de informação também, Na falta de informação. E nós tivemos um projeto de lei protocolado em 2019 sobre o acesso a produtos de cannabis medicinal e ele já passou na CCJ, foi uma grande vitória. E anteontem na Comissão de Saúde fizemos uma audiência pública. O projeto vai passar na Comissão de Saúde, o relator, o deputado Michele Caputo, já antecipou o voto favorável. É médico? Ele é farmacêutico, desculpa. É farmacêutico. Mas foi secretário de Saúde do Estado do Paraná. É que ele fala farmacêutico com muito orgulho, então deixar um abraço aqui para o Michele, que fez um grande trabalho na relatoria. Mas assim, é possível. Eu acho que a política é uma arte também da gente conseguir conversar com as pessoas que pensam diferente da gente. Se eu for falar só com aqueles que pensam como eu vou ficar fechado no meu grupo, no meu gueto e a gente não avança. Então eu acho que tem pautas assim que mesmo com deputados que ideologicamente eu não tenho afinidades, mas a gente consegue achar alguns pontos de convergência, seja na relação de políticas da saúde, políticas de promoção do esporte, dos direitos da pessoa com deficiência. Creio que também no meio ambiente é um tema, a gente está vendo com as emergências climáticas que já estão aqui, né? A gente viu a nuvem de poeira aqui no interior de São Paulo, a estiagem, a crise hídrica que a gente está vivendo. Então, não sei se é a minha natureza, o meu jeito de fazer política, eu não abro mão das minhas convicções, dos meus posicionamentos,
né, na defesa daquilo que eu acredito, mas eu acho que a gente tem que buscar essa ponte. Eu acho que o Brasil precisa urgentemente ter uma política de mais construção e menos destruição. Tá certo, menos polarização também. Você sabe que aqui em Londrina, até a Folha de Londrina noticiou, a questão de 2 meses mais ou menos, que teve uma decisão judicial para um casal cujo filho tem uma doença degenerativa, se não me engano, e o casal foi autorizado a adotar o tratamento medicinal com base na cannabis. Atualmente, Diego, a gente teve esse dado oficial do governo do estado, são 196 pacientes que recebem medicamentos através de uma judicialização. Ou seja, as pessoas estão tendo que judicializar, entrar com ações na justiça, com a prescrição do médico, para que o Estado forneça esses medicamentos. O custo que o Estado está tendo com isso é quase de 4 milhões de reais. Se a gente tiver uma lei, a gente vai facilitar esse acesso. Então é um ponto muito importante, né? E eu lembrei desse fato que você trouxe, porque foi aqui em Londrina também. Né? Foi um dos casos que que o casal conseguiu uma vitória na justiça, felizmente. Né? Com certeza. Deputado, a sua agenda aqui em Londrina, um dos encontros que você tem é com a presidência do IPU, o presidente Tadeu Felizmino. Londrina que está discutindo o seu plano diretor, né? Já está sendo, inclusive, teve a última audiência pública há 2 semanas e agora só falta o projeto finalmente ir à votação na Câmara. Você sabe, Diego, a primeira vez que eu estive em Londrina para um ato político foi em 2011 ou 12, se eu não me engano, com o ex-deputado, o ex-prefeito Sheida, onde nós promovemos na OAB, aqui da cidade, na Ordem dos Advogados, um debate sobre ciclomobilidade. E desde então eu tenho acompanhado, a gente teve conversas com o IPU, eu fico feliz de que Londrina está discutindo o plano e é muito importante que essa ferramenta urbanística tenha o acompanhamento da população, da sociedade civil, das entidades, das universidades, em especial aqui a gente fala da UEL, do corpo técnico de pensadores que tem produzido conteúdo sobre a cidade e que isso possa influenciar positivamente o plano diretor. O plano diretor ele é essa ferramenta para a gente ter um ordenamento territorial adequado. A gente tem que falar de uma mobilidade sustentável, né, de estimular as pessoas através de ações urbanísticas a caminharem mais, a pedalarem mais, a ter um transporte coletivo que sirva aos interesses sociais, né? Então a gente vai ter essa agenda no IPU hoje, estou muito contente de voltar lá, porque faz muito tempo que eu estive. Quase 10 anos, né? 10 anos. E a gente vê que a cidade avançou, né? Eu fico vendo que a pauta da bicicleta ela foi incorporada nesses 10, 15 anos na agenda política. Né? A gente vê Maringá avançando muito fortemente em políticas cicloviárias e aqui em Londrina não é diferente. Mas precisa de mais, né? Acho que todos... Desculpa. Não, pode concluir. Não, só ia dizer, né, todos viram, né, viralizou um caso agora, não tem a ver com urbanismo, mas tem a ver com comportamento. Na cidade de Palmas, aqui do Paraná, no sul do Paraná, uma garota, uma mulher ciclista, foi agredida. Assediada e agredida, né? Foi um crime de trânsito, de assédio, porque o sujeito, de acordo com o artigo 170, dirigir de forma a ameaçar e agredir ciclistas e pedestres é uma infração gravíssima. Não respeitou o artigo 201, que diz que tem que passar a 1,5 metro de distância do ciclista. E ainda assim, aquela cena repugnante, desprezível, assédio, né? De um assédio covarde. Né? Ou seja, por que eu estou falando isso? Muitos comentários nas redes sociais, nas nossas, mas o vídeo viralizou, né, para o Brasil inteiro. Foi notícia nacional, né? De mulheres falando, eu já passei por isso. Isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo, mas não foi filmado. E muitas vezes a agressão não é física, ela é verbal. Então essa violência que a gente ainda tem contra a mulher, contra o ciclista, ela tem que ser confrontada. A gente tem que criar uma sociedade mais acolhedora, uma cidade onde as mulheres possam caminhar, pedalar com segurança e onde os ciclistas sejam igualmente respeitados. É importante, né, que ações urbanísticas levem a essa direção, a esse horizonte, a esse objetivo. E eu tenho certeza assim, que nas dimensões que a gente tem das cidades paranaenses, né,
em especial vamos falar que estou em Londrina, né? A gente tem um potencial enorme para conciliar esses objetivos, né? De criar estruturas seguras para as pessoas ocuparem a cidade e, junto com isso, uma mudança de comportamento, né? De mais respeito e de mais inclusão. Eu sou ciclista amador, eu gosto de pedalar na cidade no final de semana. E acho que falta muito mais ciclovias. É interessante até essa conversa com o Tadeu Felizmino, para ver se nosso plano diretor prevê essa questão de mais ciclofaixas, mais ciclovias, porque além de tudo, o pedalar, né? Você pedala pela cidade é uma forma de você conhecer a cidade. Sim. E você ir a lugares que tradicionalmente você não iria de carro, a pé, enfim. E a perspectiva que a gente tem sobre a cidade muda. Muda, claro. Você começa a pedalar, você começa a ver, puxa, olha, vamos por esse caminho que é mais gostoso. Né? E outro ponto, Diego, se me permitir, que a gente está trabalhando muito forte, e aqui acho que vale todos que estão nos acompanhando se engajarem nessa defesa, é a necessidade da gente contemplar no novo contrato do pedágio paranaense a implantação de estrutura cicloviária nos trechos urbanos das rodovias. Esse é um ponto que a gente já está falando desde o início da discussão do pedágio, nas audiências públicas. Junto à NTT, ao Ministério da Infraestrutura, nós oficiamos os órgãos para que essa necessidade seja contemplada no contrato. O contrato vai ser vigente por 30 anos, ele termina agora em novembro, e se não tiver no contrato, as concessionárias vão, como fazem hoje em dia, dizer... não é minha obrigação. Não é minha obrigação, não posso fazer nada. E a gente vai conviver com esse triste índice do Paraná ser o segundo estado onde mais morrem ciclistas nas rodovias. Então é muito necessário que a sociedade e a mídia como um todo entendam a importância dessa pauta. A gente não está falando de ter ciclovia em toda a extensão da rodovia, mas nos trechos urbanos das rodovias, e aqui falando de áreas já conurbadas, como a gente pegar Londrina, Cambé, os municípios próximos, onde a integração urbana física já é uma presença, a gente tem que garantir segurança. Na 277, lá em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, mais uma ciclista nesse final de semana morreu numa colisão com um caminhão, uma mulher de 41 anos, que estava pedalando no acostamento. Não tem nada de errado nisso. Ela tem o direito de pedalar no acostamento. Muita gente criticando ela, isso não é lugar para o ciclista. O que nós defendemos é que tenhamos mais segurança, como? Garantindo infraestrutura, garantindo áreas segregadas, para as pessoas poderem pedalar para o lazer, para o turismo, para o esporte e também para a mobilidade. Então a campanha que a gente está falando é mais pedal, menos pedágio. Olha, seria o ideal, né? E o pedido é que até o final de novembro, que o edital novo será lançado, a gente cobre do governador Ratinho Júnior, do Ministério da Infraestrutura, que esse ponto não passe em branco, tá? Que haja a devida contemplação de estrutura de segurança para os ciclistas paranaenses. Tá certo. Deputado Goura, muito obrigado pela sua participação. Seja bem-vindo novamente a Londrina e que as pautas aí de mobilidade possam cada vez mais fluir, né, sem tanto engarrafamento lá na Assembleia. Que bom, Diego. Eu que agradeço e coloco o nosso mandato à disposição, quem puder conhecer mais sobre o nosso trabalho nas redes sociais. E a gente vai ficar aqui esses 2 dias em Londrina, também temos várias agendas, vamos no Jardim Botânico, reunião agora com o Sindicato dos Delegados, e vamos estar na cidade aqui abertos para o diálogo. Muito obrigado. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá.